Prezados amigos, amigas, companheiros e companheiras, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz, nos dê a sua inspiração e que possamos, em nome dele, passar aqui momentos agradáveis nessa noite de hoje. Eu acho, inclusive, que aconteceu um fenômeno de materialização aqui. Quando eu fechei os olhos para começar a prece, tinham 6, 7 pessoas, abri os olhos, a casa está lotada. Não vou pedir para apagar as luzes, porque quando acontece esse negócio de apagar a luz e acender a luz para fazer prece e tal, a gente entra na visão mediúnica, não sabe, de repente, quando percebe, a casa espírita está cheia de espírito desencarnado. Isso é um tanto quanto assustador. Tenho certeza que vocês não têm medo de espírito. Tem alguém que tem medo de espírito aqui? Eu tenho, tá? Mas vocês eu tenho certeza que não tem. Então, não vou pedir para fazer o teste novamente de apagar a luz e acender para ver quantos de vocês são encarnados e quantos são desencarnados, por razões óbvias. É preferível a gente acreditar que todos estamos encarnados. Mas veja, essa é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de voltar a esta casa. Na primeira vez já vai a casa de 1 ano, porque na verdade eu fiz uma conta errada, são 2 anos. Porque eu estive aqui no programa Cogel Visita, na Cogel do ano passado, e não na Cogel que passou agora recentemente. Então, está se aproximando 2 anos de que eu estive aqui na primeira vez. Conversávamos ainda há pouco, quando eu estive aqui, Antônio Carlos ainda estava à frente da casa, foi ele que foi me buscar lá embaixo no Caique da Cogel. E Antônio Carlos me conhece desde que eu era criança, coisa que não faz muito tempo. Eu não gostei dessa risada, não. Tá todo mundo rindo aqui, não estou entendendo. Vocês ficam quietos, pelo amor de Deus. Ele me viu saindo da casa espírita, grande Rosélio, bom te ver, meu amigo, com uma maletinha toda protegida, uma maletinha metálica, toda protegida com chumbo. Ele olhou e falou assim: olha, eu sei que o que você tem aí não é boa coisa, mas já estou curioso. Você olha para a palestra. Não sei se algum de vocês estava aqui à época, eu trouxe e falei sobre a história evolutiva, material e espiritual do planeta Terra, e trouxe 2 meteoritos. Mas o Antônio Carlos, ele percebeu logo que tinha algo de diferente naquelas maletas, óbvio, né, pelo conhecimento que ele tem, e falou assim: vou levar essa maleta para você. Eu falei: não, eu tenho muito ciúme dela. Eu disse assim: pois é, mas essa casa espírita, eu sou o presidente e eu carrego as maletas nos expositores. Catou a maleta e falou assim: olha, eu vou abrir para ver. Eu falei: Antônio Carlos, não estraga a surpresa. Ele: não, você faz surpresa para as pessoas, mas eu vou abrir para ver. Aí ele foi lá no cantinho, abriu, olhou, admirou, perguntou, mas conversamos bastante. Foi um momento divertidíssimo da minha vida, aquela primeira vez que eu estive aqui nesta casa. E volto hoje com um tema diferente, porque para muitos de vocês que estão habituados a me ouvir, Milena, por exemplo, já me ouviu em trocentas e uma cogéis, que apesar de parecer novinha assim, ela tem uns 40 anos de cogel. Viu? Eu não vou me entregar sozinho não, tá bom? Nesta noite, pelo fato de termos passado recentemente do Natal, estamos caminhando, amanhã já é noite de Réveillon, nós já estamos nos aproximando aí da virada do ano. Eu trouxe um tema um pouco mais reflexivo, mas vocês que me conhecem bem sabem que eu não sei ser reflexivo. Então nós vamos dar uma cutucadinha na história para fazermos uma investigação melhor a respeito da vida daquele que esteve aqui conosco e é o farol guia dos viajores da humanidade, que nós conhecemos como Jesus. Muitos de nós, muitas vezes, não sabemos com riqueza de detalhes dados bastante interessantes e dados também bastante importantes, tanto acerca do nascimento de Jesus, quanto acerca da sua vida, até chegar no momento em que foram escritos os 4 evangelhos que nós conhecemos. Veja lá você que o cristianismo, ao contrário de muitas doutrinas religiosas,
não nasceu de uma teologia. Não foi alguém que parou, alguém como Santana, por exemplo, que é teólogo, que parou e escreveu um conjunto de regras normativas acerca das propriedades de Deus e das propriedades da conduta moral que se deve eleger para chegarmos àquele Deus. O cristianismo não nasceu desta forma. O corpo teológico do cristianismo só nasceu depois que Jesus já tinha sido crucificado, com os primeiros documentos cristãos, que foram as cartas de Paulo. Ali nasceu o corpo teológico do cristianismo. Mas o cristianismo, na verdade, nasceu de uma proposta diferente de estilo de vida. O cristianismo nasceu da conduta de um homem chamado Jesus, que muitos de nós denominamos Jesus ou Cristo. Até cerca de 10, 12 anos atrás, era muito comum um debate teológico para se perguntar se Jesus realmente havia existido ou se ele era simplesmente uma figura mitológica que foi criada pela história para se fazer propostas morais. Tinha na mente de muita gente essa pergunta. Hoje, com o estudo de alguns documentos, né, e alguns relatos já muito bem registrados e documentados pela história, já se sabe perfeitamente que Jesus nasceu e viveu naquele período da história, no início da contagem cronológica da era cristã, e a sua presença foi tão significativa, tão diferenciada, que além de ser acompanhado por um grande número de seguidores, a sua proposta, a proposta cristã, a proposta de vivenciarmos e experimentarmos uma vida diferente daquela que conhecíamos, a proposta do amor ao próximo e o amor a Deus, ela é tão grande, mas tão grande, que ela não coube nas páginas da história da humanidade. Essa proposta cristã dividiu a história entre antes de Jesus, ou antes de Cristo, e depois dele, para vocês terem uma noção do tamanho, da grandeza, da genialidade e da magnitude da proposta cristã. Bom, vou contar para vocês sobre 2 documentos históricos que falam acerca do nascimento concreto de Jesus. O primeiro deles é um relato que vem muito próximo de nós espíritas, porque havia naquela região da Palestina, à época de Jesus, um senador romano chamado Publius Lentulus, ou Publius Lentulus. Já ouviram falar? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Pesquisa de campo. Olha que coisa boa, muitos não ouviram. Então chega em casa, vai lá no pai dos burros. Sabe quem é o pai dos burros? Oi? O Google. É o salmo esquecido. O Google é o meu pastor e nada me faltará. Porque o salmo verdadeiro é: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Mas no caso do Google é diferente. Bom, Publius Lentulus, ele foi um senador romano que tinha uma filha de nome Flávia. E essa filha adoece e ele vai procurar Jesus, e Jesus cura sua filha à distância. Jesus não foi à casa dele, mas curou a sua filha Flávia à distância. E ele, Publius Lentulus, escreve ao imperador romano uma carta falando sobre aquele homem, o Jesus. E essa carta ela é muito interessante porque ela traça 2 perfis significativos. Ele fala sobre algumas características físicas daquele homem, de 1,70m, 1,78m de altura, mais ou menos 75 kg de peso, cabelos à nazarena, né, cabelos sem cortar, na tonalidade do cobre envelhecido ou da castanha. E fala também acerca das propriedades morais daquele homem, que ele tinha propriedades morais extremamente diferentes de todos, conversava com todos e atendia a todos que procuravam. Essa carta do senador romano Publius Lentulus foi encontrada há cerca de 10 anos atrás num grande acervo
numa biblioteca particular próxima do Vaticano. Hoje essa carta já está no Vaticano arquivada como algo extremamente importante. E um segundo relato histórico vem das páginas escritas pelo maior historiador do povo hebreu, chamado Flávio Joséfo. Quem já ouviu falar em Flávio Joséfo, levanta a mão. Uma pessoa. Que bom! Por quê? Chega em casa e vai pesquisar para ver quem é Flávio Joséfo. Um homem extraordinário. Ele escreve os seus relatos entre os anos 35 e 40 da era cristã. No seu livro, chamado Antiguidades Judaicas, ele cita Jesus 2 vezes. E ele cita de uma forma muito interessante, porque Yeshua, que é Jesus em aramaico, era um nome comum, como José, João, Maria. É um nome comum naquela região, naquela época. Mas quando ele faz referência a Jesus, que nós estamos comentando, em 2 momentos das suas narrativas, ele fala Jesus, abre parênteses, denominado o Cristo, fecha parênteses. Ou seja, ele faz questão de apontar que o Jesus do qual ele fala é aquele que é conhecido como o Cristo. Das suas 2 narrativas sobre Jesus, ele vai dizer primeiro que caminhava pela Palestina naquela época, ou seja, a época dele, Flávio Joséfo, um homem denominado Jesus, o Cristo, que era capaz de feitos extraordinários. Ou seja, ele dá na sua narrativa um toque apontando para as habilidades mediúnicas daquele ser que nós conhecemos como Jesus. É algo bastante significativo. Mais tarde, ele anota que por volta do ano 37 da era cristã foi levado ao holocausto, ou seja, foi morto, um homem chamado Tiago, irmão de Jesus, o Cristo. Então é o segundo apontamento que ele faz acerca de Jesus. Mais tarde eu comento sobre a questão de Jesus ter irmãos. Mas veja então, onde e como Jesus nasceu. Primeiro, onde? Aquela região que nós conhecemos hoje como Palestina, e à época era chamada de Canaã, herança do povo hebreu. Canaã em aramaico significa a terra que o Senhor vosso Deus vos dará, ou a terra da promissão. Nome, Canaã. Quando, há 15 séculos antes da era cristã, o povo hebreu estava escravizado no Egito, ele foi liberto por quem? Quem que saiu do Egito marchando com entre 40 e 60 mil pessoas? Era um homem de 2 metros de altura por 2 de largura. Moisés, exatamente. Quando Moisés sai do Egito marchando com o povo hebreu, se estabelece na região da atual Palestina, a Palestina, à época, era uma região muito pouco povoada. Os hebreus, que falavam o hebraico, mas cuja língua sagrada era o aramaico, da mesma forma que nos anos iniciais do cristianismo as missas eram rezadas em latim, as conversas religiosas entre os hebreus eram feitas em aramaico, e Jesus falava o aramaico. Eles se estabeleceram em 13 regiões diferentes. Lá em cima, mais ao norte, fazendo fronteira com a Síria, a região da Galileia. Mais ou menos no meio, a região da Samaria ou Samária. E mais embaixo, ao sul, fazendo fronteira com o Egito e com a antiga Babilônia, a Judéia. Do lado oeste, nós temos o mar Mediterrâneo, e do lado leste, nós temos o Rio Jordão, que nasce lá em cima na Síria e vai serpenteando toda a região, até morrer na Judéia, na região conhecida como Mar Morto. Esse Rio Jordão, ele é praticamente a unidade de água doce de toda aquela região ainda hoje, porque eles têm muito pouca água doce. Na região da Galileia, que é uma região muito plana, ele forma um gigantesco lago. E esse lago vai aparecer na história, tanto cristã quanto na história humana, sob 3 nomes diferentes. Ele vai
ser chamado de Mar da Galileia, porque é um lago tão grande que para eles se parece com um mar. Vai ser chamado também de Lago de Genezaré, em referência à cidade de Genezaré, que margeia aquela região. Ou ainda, terceiro nome, Lago ou Mar de Tiberíades, em homenagem a Tibério o César, imperador romano. Então, Mar da Galileia, Lago de Tiberíades ou Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré é tudo a mesma coisa, que é um gigantesco lago formado pelo Rio Jordão, mais ou menos na altura da Galileia. Narra um outro historiador hebreu chamado Heródoto de Halicarnasso, que a época de Jesus tinha tanto peixe naquela região que já foram contados 2.000 barquinhos de pescadores ali no então Mar da Galileia. E aquela região, pessoal, para nós ela é tão pequena, apesar de tão grande para eles, que ela cabe dentro da Baía da Guanabara, ali no Rio de Janeiro. Bom, a família de Jesus era de Belém, da cidadezinha de Nazaré. O pai de Jesus, José Carpinteiro, ele era viúvo quando casou-se com a mãe de Jesus, Maria, de Nazaré. E trazia filhos. Portanto, por parte de pai, já é constatado historicamente que Jesus teve irmãos. Um deles, Tiago, que no ano 37 foi condenado e foi morto. Narrado aí, então, por Flávio Joséfo, no seu livro Antiguidades Judaicas. Mas veja, naquela época, o imperador romano que mandava em toda aquela região era Herodes. E não assuste, porque Herodes, na verdade, não é um nome de uma pessoa, ele é o nome de um cargo. Lembra que teve uma novela, um tempo atrás, que tinha lá um indivíduo chamado de Comendador? Comendador virou a referência, mas não é nome. Comendador é um título. Como Herodes é um título. Foram 4 Herodes. O último deles, Herodes o Grande. O Herodes da época de Jesus. O anterior, o pai dele, Herodes Antipas. Os 2 primeiros eu não me lembro, não sou dessa época. Então o Rosélio é da época. O Rosélio daqui a pouquinho já fala o nome dos 2 na bucha. Só não me entregue, Rosélio, por favor. Bom, Herodes o Grande, sabendo da anunciação da boca profética de que o Messias devia já ter nascido, ele já tinha chegado, o que acontece? Ele mandou matar todas as crianças, todos os meninos de até 2 anos de idade, porque possivelmente o então Messias já tinha nascido e poderia ter até 2 anos de idade. E foi, pela segunda vez na história, aquele feito conhecido como o massacre dos inocentes. Mataram-se todas as crianças, todos os meninos de até 2 anos de idade. Este fato já havia acontecido há 15 séculos, ou seja, há 1500 anos antes da era cristã. Porque quando o faraó soube que tinha chegado, tinha nascido aquele que deveria libertar os seus escravos, que eram os hebreus, ele também mandou matar todos os meninos de até 2 anos de idade. Só sobrou um, que foi Moisés. Exatamente aquele que ele gostaria de ter matado foi salvo pela sua própria filha, porque vinha descendo num cestinho no rio Tíbrio, e esse cestinho chegou nos fundos do palácio do faraó. A sua filha estava tomando banho e ela pega o garoto, resgata o garoto. Ou seja, agora ele tinha imunidade parlamentar. Ele não ia ser morto porque ele foi salvo pela filha do próprio faraó. Na época de Jesus, o que aconteceu? Maria estava já em alto processo de gestação, 30 e tal semanas, faltando aí cerca de 1 mês para o neném nascer, quando Herodes determina o censo. As pessoas, na verdade, os homens deveriam ser contados e recadastrados, cada um na sua cidade natal. José era nascido na cidade de Belém, na Judéia. Então ele pegou Maria, botou no lombo do burrinho e desceu. Mais de 2 semanas de viagem, fica enjoado só de pensar, gente.
Eu passo mal no ônibus indo de Além Paraíba para o Rio de Janeiro. Agora você imagina viajar 15 dias pelo menos no deserto, no lombo do burrinho. Imagina você, mulher, com 30 e tal semanas de gestação, né, nem quase nascendo, você numa viagem dessa. É para poucos, não é? Então, eles foram até Belém e é lá que Maria dá a luz ao seu filho Jesus e achou. Pergunto a vocês, o que tem de errado nessa história? Será que alguém podia pegar um copo d'água para mim, por favor? O que tem de errado nessa história, gente? Alguém se manifeste, por favor. Tá ótimo, obrigado. Ninguém acha nada de errado nessa história, não, gente? Pelo amor de Deus. O que Maria estava fazendo lá com José? As mulheres só ganharam alma no ano de 800 e pouco, da era cristã. As mulheres na época nem alma tinham na história, né? Porque muito antes, olha que problema teológico, muito antes das mulheres serem reconhecidas como um ser que tem alma, já havia uma santa, que era a mãe de Jesus. Olha cada incoerência que a gente faz nessa vida, que é de lascar. Pessoal, as mulheres não eram contabilizadas como mão de obra, só os homens. Não era necessário que Maria fosse naquela viagem com José, ela podia ter ficado com os parentes que ela tinha em Nazaré, no conforto da sua casa. No entanto, se Jesus houvesse nascido lá, logo após a determinação de Herodes, que fossem mortos todas as crianças, Jesus teria sido morto, porque ele não teria tempo de fugir. Quando os pastores, que eram os trabalhadores rurais e médiuns, perceberam o nascimento de Jesus e foram até a família de Jesus, eles já tinham sabido da informação, viraram para José e falaram: olha, Herodes mandou matar todas as crianças, pega o teu filho e foge para o Egito. De Belém, aonde Jesus nasceu, para o Egito, eles estavam a 2 dias de viagem, e não a quase 20 que estariam se ainda estivesse na Galileia. Então eles vão embora e só retornam com a morte de Herodes. Pergunto a vocês: quando Jesus nasceu? E essa pergunta vai responder um outro problema. Pergunto a vocês: quando Jesus morreu? Quando ele foi crucificado? Com quantos anos ele estava? 33. Também aprendi. Está errado. Jesus foi crucificado no ano 33. Isso é fato. Nasceu no ano 4. Oi? Nasceu no ano 4. Mais ou menos entre o ano 4 e o ano 6, antes da era cristã. 2 erros. Primeiro, o nosso calendário, que é o calendário cristão, ele foi idealizado, né, e acertado mais tarde por 2 papas. Um deles era imperador e papa, o outro era só papa. Július, que era imperador e papa, e Gregório, que era só papa. Portanto, o nosso calendário é juliano-gregoriano. É um calendário que funciona bem direitinho, mas eles cometeram um erro. Não houve o ano 0. Eles não começaram a contar. Hoje, 1º de janeiro do ano 0. Quando chegar do 31 de dezembro para o 1º de janeiro do ano seguinte, quanto tempo se passou? 1 ano. Eles não contabilizaram esse ano. Eles começaram do ano 1. Então, da primeira vez que o calendário virou de 31 de dezembro para 1º de janeiro, eles entraram no ano 2, mas na verdade estavam entrando oficialmente no ano 1. Se Jesus tivesse nascido exatamente no primeiro dia do primeiro ano contado, aos 33 da era cristã, Jesus teria 32 anos. No entanto, sabe-se que Herodes, o Grande, aquele que mandou matar as crianças, ou seja, Jesus nasceu no período dele, ele morreu oficialmente no ano 4 antes da era cristã.
se Jesus já estava nascido, portanto, Jesus nasceu no mínimo no ano 4 antes da era cristã. Mas existem outros fatos bem significativos. Qual é, nos cartões de Natal, o símbolo que tem lá mais significativos depois da árvore de Natal, que nunca existiu, tá, gente? Pelo amor de Deus, vamos repensar isso daí. A árvore de Natal nunca existiu. O símbolo real é outro, que está lá também, normalmente no alto da árvore. A estrela de Belém. A estrela de Belém, ela aparece corretamente, ora como estrela, ora como um cometa, porque ela tem uma cauda. Está tudo bem, tem aí, nenhum problema, muito pelo contrário. O problema está na árvore, até porque pinheiro, gente, pinheiro é uma coisa que não existe naquela região. Nós aqui infiltramos ali o pinheiro, que vem lá da região muito ao norte, região gelada e tal, e a gente implantou aquilo dali. Se houvesse uma árvore naquela época que fosse enfeitada e fosse tida como símbolo natalino, muito possivelmente seria uma figueira. Mas como Jesus secou a figueira, né, o pessoal preferiu o pinheiro para a nossa história ficar bem mal contada. Mas veja, os pastores que foram até Jesus, eles narraram o aparecimento de uma grande estrela que iluminou as noites até que eles conseguissem encontrar a família de Jesus com o garoto. É a tal estrela de Belém. 3 fenômenos astronômicos colaboram para esse acontecimento. Primeiro, uma conjunção planetária dos planetas mais brilhantes do sistema solar, Vênus, Júpiter e Saturno, alinhados. Aconteceu um alinhamento planetário que foi narrado por astrônomos chineses mais ou menos entre os anos 4 e 5 antes da era cristã. Então, a tal estrela de Belém, se fosse uma conjunção planetária, explica o fato. Mais ou menos entre os anos 4 e 6 antes da era cristã, foram narrados por vários astrônomos do Extremo Oriente e também astrônomos persas que observavam muito o céu, a passagem de um cometa extremamente caudaloso, um parente do cometa Halley, porque à época não é condizente com a passagem do cometa Halley, um outro cometa qualquer, bem caudaloso. Então, por conta desses sinais no céu e por conta da narrativa histórica da morte de Herodes, Jesus nasceu entre os anos 4 e 6 antes da era cristã. Pela estação do ano, mais ou menos entre março e abril. E ele nasceu antes da Páscoa judaica, que naquela época foi mais ou menos comemorada em abril. Tudo bem até aí? Então vamos prosseguir, vamos olhar ali o reloginho e calcular o tempo para ver até onde a gente vai. Até umas 9 da noite, mais ou menos. Tudo bem? Vocês são muito mentirosos, gente. Bom, quando Jesus retorna com a sua família do Egito, eles voltam e se estabelecem lá em cima, na Galileia, na cidadezinha de Nazaré. Acontecem alguns fatos interessantes. Jesus não era cristão porque o cristianismo não existia. O cristianismo só apareceu de fato depois da crucificação, cerca de 7 anos depois da crucificação de Jesus, com Lucas, o evangelista, que escreveu 2 obras. Ele escreveu o seu evangelho e mais tarde ele escreveu Atos dos Apóstolos, que são as memórias de Paulo e são as narrativas da convivência dele com os outros apóstolos na casa do caminho. E ele vai falar, olha, já que nós somos seguidores daquele que é o Cristo, por que não nos denominarmos cristãos? E ali nasceu o cristianismo. Jesus era judeu. Tanto que ele ia ao Templo de Jerusalém, ou para os mais íntimos, Templo de Salomão, em Jerusalém, na Judéia, uma vez por ano com sua família. Porque todos os judeus vão uma vez por ano adorar a Deus no Templo de Jerusalém. Lucas narra quando a sua família levou, ele era criança, levou para apresentar ao pai Davi, que era o seu Deus.
E lá ele foi reconhecido por um ancião e pela filha desse ancião, que eram médiuns. Ele foi reconhecido como sendo o Messias ali por aqueles dois médiuns. Mais tarde, o próprio Lucas, ele vai contar um fato que Jesus tinha por volta de 12 anos de idade, quando a sua família foi em caravana mais uma vez ao Templo de Jerusalém ou o Templo de Salomão. E na volta, os pais começam a procurar o garoto, procura, não encontra, e naquele momento eu imagino o que deve ter passado na cabeça de José. Cadê aquela peste que não está aqui? Afinal de contas, era uma criança de 12 anos de idade. E criança de 12 anos de idade que não experimenta um pouquinho de indisciplina, tem algo de errado. Eles começam a voltar e vão encontrar Jesus aonde? Dentro do templo, fazendo o quê? Conversando com os sacerdotes. Então Jesus, ele já tinha naquela época uma inclinação sacerdotal, porque senão ele não seria ouvido. Mais tarde, em muitos relatos evangélicos, Jesus está onde? Na sinagoga, fazendo leituras e conversando com os sacerdotes. E do lado de fora da sinagoga, fazendo milagres. Veja, mais tarde, quando ele já tinha uma certa idade, para ele estar dentro de uma sinagoga conversando ou lendo, era necessário que ele estivesse usando aquele charmosérrimo, simpaticíssimo chapeuzinho judeu chamado kippah. Na literatura espírita, o espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, vai se referir a Jesus por várias vezes como o meigo Rabi da Galileia. E ali nós temos duas informações aparentemente contraditórias, mas que são fabulosas e fantásticas. Primeiro, Rabi. Rabi e Rabone são diminutivos carinhosos da palavra rabino. Portanto, Jesus era um rabino. Quem é o rabino? É aquele que faz leituras e pregações na sinagoga. Aí você me pergunta, qual o problema? Nenhum problema. Muito pelo contrário, algo extremamente nobre. Coisa que só à época, só pessoas com qualidades de profeta faziam, na verdade. E ele era reconhecidamente alguém com qualidade de profeta. Para o povo judeu, que não acredita que Jesus foi o Messias, eles estão esperando o Messias até hoje, para o povo judeu, Jesus é um profeta gigante, alguém respeitável, com qualidades extremamente especiais. Só não é o Messias. O pessoal, Jesus era judeu, tanto de nascimento, porque ele nasceu aonde? Em Belém, que é um território judeu, quanto do ponto de vista religioso. No entanto, voltando a Amélia Rodrigues, o meigo Rabi da Galileia, veja você o seguinte, como que ele é judeu de nascimento, de religião, e Amélia Rodrigues fala que ele é o meigo Rabi da Galileia? Porque Jesus também era galileu. O gentílico, o que é o gentílico? É o adjetivo pátrio que nós carregamos. Eu, por exemplo, sou brasileiro, mineiro, além paraibano. A minha irmã caçula, Sheilinha, ela é brasileira, norte fluminense, sapucaense. Ela nasceu e foi registrada em Sapucaia. Muitos de vocês são brasileiros, mineiros, leopoldinenses. É o gentílico. Só que no Oriente, principalmente naquela época, o gentílico, ele não era uma referência do local de nascimento, ele era uma referência familiar. E quem doava o gentílico não era o pai, era a mãe. E a Maria era de onde? Da Galileia, de Nazaré. Portanto, o gentílico familiar de Jesus é Galileu Nazareno. Portanto, ele tinha mais de uma cidadania. Tanto era judeu, quanto era Galileu da cidadezinha de Nazaré. Portanto, a Amélia Rodrigues, ela faz uma referência que a gente precisa de estudar muito para entender, quando ela fala o meigo Rabi da Galileia. É uma referência fantástica à história de Jesus. Mas veja você então,
que, conhecendo já aquele eixo cristão, a gente pode então começar a perguntar como que as profecias falaram de Jesus. Aonde estão as profecias? Estão no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, que é praticamente um livro escrito por profetas, e a maioria desses profetas eram médiuns, é o maior compêndio mediúnico da história da Antiguidade. Tem uma quantidade de comunicações ali, algumas oficiais, como o famoso caso da mulher da cidade de Endor, que foi procurada por Saul para salvar a pele dele, e só avisou que ele ia estar lascado mesmo. E outras várias comunicações mediúnicas. Mas então, os profetas já haviam anunciado tanto Jesus, o ser material, quanto o Messias, o ser salvador. Sobre Jesus, Isaías, ele vai falar que haveria de nascer um menino na cidade de Belém, e este menino mudaria a história da cultura judaica. E de fato foi o que aconteceu. Mas essa referência é sobre um menino nascido em Belém, ou seja, o ser humano. Mas do ponto de vista profético, nós temos as profecias messiânicas que anunciavam o que o sujeito tinha que fazer para ele ser reconhecido como Messias. Trouxe duas narrativas para contar para vocês. A primeira delas é uma narrativa bastante interessante, porque é essa narrativa que o povo judeu se utiliza para falar que Jesus não foi o Messias. Essa narrativa diz o seguinte: é uma profecia que vai falar que ele, o Messias, deveria erguer o terceiro templo. E Jesus não ergueu o templo nenhum, muito pelo contrário. Passando pelo templo de Jerusalém, João vira para ele todo empolgado: nossa, olha que beleza, que coisa magnífica. Ele foi erguido por Salomão e adornado por Zorobabel, que era o arquiteto. Jesus é bonito, né? Mas vai cair. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí ele até assustou, falou: mestre, vai mesmo? Vai. E foi no ano 70 da era cristã que eles sofreram mais uma das várias invasões sofridas e derrubaram o templo de Jerusalém. Caiu tudo, não ficou nada em pé. Ou seja, Jesus oficialmente não ergueu o terceiro templo, por isso ele não é reconhecido pelos judeus como Messias. Mas vamos raciocinar um pouquinho. Por que terceiro templo? Haviam dois. Um mais conhecido, no templo de Salomão, em Jerusalém, e o outro na Samaria, o templo dos samaritanos, que ficava no Monte Gerazim ou Garizim, depende da tradução que você encontrar. Esse monte fica perto do vilarejozinho onde Jesus encontrou a mulher samaritana no poço de Jacó pegando água. Porque os judeus e os samaritanos, desde a última escravidão antes da era cristã, eles foram escravizados na antiga Babilônia, eles não se davam muito e tem um preconceito horrível nessa história toda até nos dias de hoje. Quando o rei persa Ciro II foi lá, invadiu a Babilônia, drenou a cidade de Babilônia, libertou o povo judeu outra vez, o povo judeu foi subindo para se reestabelecer nos seus lugares, o templo de Jerusalém tinha sido já destruído. Ele foi destruído várias vezes. Essa foi a última vez que ele foi destruído antes da era cristã. 364 antes da era cristã, mais ou menos. Os samaritanos viraram e falaram: olha, nós vamos ajudar vocês, os judeus da Judéia, a reerguer o templo. Aí os judeus falaram: olha, a gente não quer se misturar com vocês não. Vocês vão embora para Samaria e façam lá o que quiserem. Eles foram meio humilhados, meio alquebrados, se restabeleceram na Samaria e ergueram o seu próprio templo. Então haviam dois. E era motivo de briga. Tanto que quando Jesus se encontrou próximo do poço de Jacó com a mulher samaritana, aquela mulher, pessoal, era uma mulher extremamente culta e de uma inteligência brilhante. Estudem o caso para vocês verem. Primeiro, que muitos acham que ela estava lá no 5º ou 6º marido, o que é mentira. Senão ela já tinha sido morta, apedrejada fazia muito tempo.
Quando Jesus pede para ela, vem e me fala do teu Baal. Baal é uma palavra em aramaico que traduzido significa Senhor. Mas Senhor não é o marido, não, é o Senhor Deus. O seu Senhor, a quem você adora. Ela fala, eu não tenho Senhor. Ela não adorava a Deus. Ela falou, pois é, já tiveste 5 e o atual também não é o seu Senhor. Porque qual era o Deus, entre aspas, atual dela? Era Jacó, o espírito protetor daquela região, que era tido como o pai de todos e era tido como o Deus local. Esse era o Deus que ela, entre aspas, cultuava. E Jesus falou, esse não é o Deus real. O Deus real é acima desse, muito acima desse. É o Pai, o Criador de tudo, de todas as coisas. Mas ela vira e fala, então, se você mesmo é o Messias, nós ouvimos dizer que o Messias chegará. E quando chegar, vai colocar um só Deus sobre todo o território de Israel. É a segunda profecia messiânica. Ela citou para ele. E Jesus fala, então mulher, sou eu que vos falo. Aí a mulher, que era muito culta, conhecia a profecia, cutucou Jesus, falava, então, me responde uma coisa. Ela sabia da profecia dele erguer o terceiro tempo. Me responde uma coisa, aonde nós devemos adorar a Deus? Aqui, no Monte Gerizim, na Samaria, ou lá, em Jerusalém, no templo? Ela esperava a resposta, não, eu vou erguer o terceiro templo. E Jesus falou, mulher, em verdade vos digo, que Deus deverá ser adorado em espírito e verdade. Ou seja, é o terceiro templo. Não é um templo físico, não é uma instituição, não é um prédio, não é nada disso, porque isso a história divulga. Onde está o terceiro templo? Está dentro de cada um de nós. É adorar a Deus em espírito e verdade. Então, de fato, Jesus ergueu o terceiro templo. Só não era conforme eles queriam. Eles queriam um templo físico, todo bonitinho, etc. Tudo bem até aí para a gente passar aos momentos finais? Para encerrar, pessoal, comentando rapidamente sobre os 4 evangelhos. O primeiro dos evangelhos, hoje se sabe que é o evangelho de Marcos, mas havia muita discussão se o primeiro evangelho era o evangelho de Marcos ou de Mateus. Hoje, as probabilidades históricas apontam para que seja o evangelho de Marcos realmente. É o menor dos evangelhos. Marcos, ele escreve o seu evangelho para os romanos que foram convertidos, porque ele estava em Roma quando escreve. Ele não conheceu Jesus. Marcos foi um discípulo de Pedro. Há alguns relatos históricos, não muitos, por isso eu não posso citar afirmando, de que Marcos era sobrinho de Pedro, mas não há aí uma unidade de comentários acerca dessa questão. Mas há uma possibilidade. Mas o fato é que Pedro foi o apóstolo dos mais velhos quando foi chamado por Jesus, e foi aquele a quem Jesus deu a incumbência de apacentar a todos, ou seja, deixar a todos num clima de paz, etc. O Evangelho de Marcos são, na verdade, as memórias do apóstolo Pedro, que não se chamava Pedro. Isso aí foi um problema de tradução da Vulgata Latina. Pedro, na verdade, se chamava Simão, Simão bar Jonas, ou Simão filho de Jonas. Pedro foi porque Jesus disse que ele era uma rocha, Petrus, no grego antigo. Petrus, para o latim, significa Pedro, pedra ou rocha. Era a referência que Jesus dizia que ele era uma rocha em termos de fé, em termos de convicção. Muito longe de nós que não somos grão de areia ainda, né? Pedro era uma rocha. Pedro, Simão. Na tradução para a Vulgata Latina, o nome dele foi transformado em Pedro, por conta de Petrus.
Na verdade, então, Simão, filho de Jonas, ou Simão Bar-Jonas. O Evangelho de Marcos, então, é o Evangelho das memórias do apóstolo Simão, ou apóstolo Pedro. O segundo Evangelho é o Evangelho de Mateus. Mateus era um dos mais cultos entre os apóstolos. Os dois apóstolos mais cultos eram Judas o Iscariotes e Mateus. A formação de Mateus era invejável. Ele conhecia, ele trabalhava num pedágio, numa alfândega, em nome da autoridade romana. Então ele conhecia línguas, ele conhecia culturas, ele conhecia moedas para fazer a conversão do campo, para se entender com todos, etc, etc. Era uma cultura extremamente vasta. Tanto que é ele, Mateus, Matai, que faz as melhores referências da árvore genealógica e do ambiente sócio-histórico, econômico e cultural da época de Jesus. Então, se você gosta de economia, gosta de geografia, gosta de entender toda essa coisa, você vai se identificar muito com o Evangelho de Mateus. Depois do Evangelho de Mateus vem o Evangelho de Lucas. Lucas é outro que também não conheceu Jesus. Entre os 4 evangelhos nós temos 2 apóstolos e 2 evangelistas. Lucas, ele era discípulo de Paulo, que também não conheceu Jesus. Paulo, o apóstolo, ele se encontrou com Jesus naquela visão mediúnica próxima à cidade de Damasco, quando ele foi matar Ananias, que depois vai salvá-lo. Eu fico imaginando a fé desses cristãos primitivos como Ananias, por exemplo. Ananias já estava ouvindo os rumores de que Saulo, o temido, estava vindo para matá-lo, porque Ananias era um cristão conhecido. Teve todo aquele fenômeno mediúnico. Paulo cai do cavalo e ficou cego, Saulo ainda, e vai meio que se rastejando, meio que tateando até chegar em Damasco e fica lá paralisado. Estava cego, não estava entendendo nada do que estava acontecendo, etc, etc. Viu Jesus, que ele sabia estar morto. Aí Jesus aparece para Ananias. Fala: irmão, temos um irmão precisando de você precisa de ir lá agora para prestar socorro. E sim, mestre, quem? É Saulo. Eu não sei você, se fosse eu não ia não. Porque Ananias sabia que aquele homem estava lá para matá-lo. Precisa de muita fé. Pode ir, irmão, pode ir, que ele não vai te matar. Olha, Senhor, você tem certeza? Precisa de muita fé. O que Ananias fez? Levantou e foi. Restabeleceu a visão. Quando Saulo começa a tirar aquela escama-véu dos olhos e começa a ver, percebe, aquele homem pergunta: quem sois? Quem é você? Ele: sou o teu irmão. Mas teu irmão quem? É outro momento que eu não teria me identificado. Ele fala: eu sou Ananias. Nesse momento eu não consigo imaginar o que passou na cabeça de Saulo, porque ele falou: olha, eu vim aqui para matar esse homem que agora reestabelece a minha saúde em nome daquele outro que eu vi e que eu odeio, chamado Jesus. Então é um momento que eu não consigo medir a quantidade de ideias, de pensamentos e de emoções que borbulhou na mente de Saulo. Bom, o restante da história todos vocês conhecem. Mais tarde ele se converte, passa a se chamar Paulus, que significa humilde, menor, pequeno. E ele, na sua primeira viagem missionária, na sua primeira viagem de pregações, ele conhece Lucas, que era um médico e era artista, era pintor de quadros e médico, segundo a medicina possível da época. Lucas se apaixona tanto por aquela ideia, por aquela pregação de Saulo, que passa a acompanhá-lo. E é ele que, na maioria das vezes, não deixa Saulo ou Paulo morrer. Por quê? Porque falar de pregação é falar da parte romântica da história. Porque de cada cidade que ele entrou para pregar, ele saiu apedrejado e largado do lado de fora dos muros da cidade para morrer.
e quem ia socorrê-lo, cuidá-lo das feridas, era o seu discípulo Lucas. Então, Lucas, mais tarde, vai escrever o seu evangelho. Mas ao contrário de Marcos, que escreve a história narrada por Simão ou Pedro, Lucas, ele não escreve as memórias de Paulo no seu evangelho. As memórias de Paulo, ele escreve na primeira parte do livro Atos dos Apóstolos, mais tarde. O seu evangelho é o evangelho das testemunhas, daquelas pessoas que viveram próximas de Jesus, inclusive da própria Maria, mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Esse relato ele coloca no primeiro capítulo, os versículos de 1 a 6 do seu evangelho, como que ele procurou as testemunhas, etc, etc. Por último, para encerrar, o evangelho de João, o mais jovem de todos os apóstolos. João, pelo fato de ser o mais jovem, ele tinha uma preocupação diferenciada, que era uma preocupação acerca do futuro, do porvir. É ele que fez as perguntas com as quais Jesus respondeu com um conhecido sermão profético. O evangelho de João, ele é o único evangelho não sinóptico. Por quê? Os outros três, Marcos, Mateus e Lucas, eles têm uma determinada sequência cronológica do nascimento até os eventos realizados por Jesus. O evangelho de João não tem uma sequência cronológica conhecida pelos outros três evangelhos. A sequência que João estabelece é a sequência das realizações de Jesus. Meus amigos, eu vou terminando por aqui. Espero que eu tenha despertado em vocês a curiosidade de conhecer um pouquinho mais de Jesus, de conhecer um pouquinho mais dos evangelhos, das cartas de Paulo, do corpo teológico da doutrina cristã. Agradeço profundamente o convite para estar aqui nessa noite de hoje, que é a segunda vez que eu venho a essa casa, como eu narrei anteriormente, e agradeço a veneração e a atenção carinhosa de todos vocês. O meu muito boa noite, o meu muito obrigado, os meus votos de que 2020 seja um ano fascinante para todos nós, porque no mínimo, apesar de ser somente uma virada de calendário, no mínimo nós teremos 365 novas oportunidades de realizarmos coisas bacanas nas nossas vidas. Muito obrigado, boa noite a todos.